Olá, olá, eu sou Oswaldo Quartim, repórter da rádio MP, a rádio do Ministério Público de Minas Gerais, e a gente recebe o Fernando Martins, promotor da comarca de Uberlândia e coordenador do PROCON estadual no Triângulo Mineiro, aqui no nosso quadro Rádio MP Entrevista. Como vai, Fernando? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar com todos vocês aqui, especialmente com você, Oswaldo, para poder explanar sobre esse tema importante que a gente vai enfrentar agora. Que é o material escolar, né? Começo de ano, janeiro, fevereiro, gasto que PPA, IPTU, férias da criançada, da família e material escolar. Quais são, vamos falar primeiro de direitos, quais são os direitos dos pais? Bem, os pais eles têm direito à proteção da incolumidade econômica do núcleo familiar. É importante que esses materiais eles tenham finalidade com a atividade escolar, é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eles tenham uma quantidade relativa àquilo que vai ser usado, ou seja, não seja comprado aquilo em excesso. E outro ponto também, nós temos que lembrar que esses materiais, eles não podem ter indicação de marcas. Só em alguns casos, por exemplo, caso de livros. Não fosse os casos de livros, que é a questão didática, a questão de opção da escola, a escola não pode exigir marca, ou seja, a qualidade do produto. E é importante também, para a gente ser bem sucinto aqui, a possibilidade da própria família, o núcleo familiar, fazer a observação de concorrência no mercado do preço desses produtos. Ou seja, mesmo que a escola apresente um estabelecimento comercial que possa vender aquele produto, aquele material escolar, a família ter a possibilidade de buscar outras escolas, outras empresas que façam a venda justamente para ter uma ideia de concorrência. Basicamente são esses direitos. E direitos da escola? O primeiro direito que a escola tem é o direito de adimplemento, ou seja, o dever de adimplemento do núcleo familiar a favor da escola. O primeiro dever que se impõe ao consumidor sempre é o dever de adimplir. Ele é obrigado a pagar e esse seria, em tese, a maior demonstração da boa-fé dentro dos contratos. Agora, entretanto, esse direito que a empresa tem de receber o pagamento em dia, evidentemente tem que ser observado de uma maneira recíproca. O que é essa reciprocidade que se exige? A qualidade do ensino colocado em sala de aula, também a preocupação que se tem com o estudante. A gente tem que relembrar que a escola ela não é só o ponto de aula, de educação do professor para com o aluno. É também uma extensão na vida do aluno, né? A formação escolar e humanística do aluno. Então, numa situação como essa, nós fazemos uma interpretação, Oswaldo, mais de direitos fundamentais que respeita a educação. Mas, efetivamente, a escola tem o direito de receber o pagamento, e receber o pagamento em dia. Ela tem que ter o cuidado, tão somente, de não rescindir esse contrato com facilidade. Tem que proporcionar ao consumidor a possibilidade de pagar os contratos na medida em que não vai expor o aluno ao ridículo, retirar ele da escola. Aliás, só vai poder fazer isso quando encerrar o semestre letivo ou o ano letivo. Bom ponto. E isso também é relativamente comum, talvez era relativamente comum, algumas situações de abuso. E caso isso aconteça, como que o consumidor deve proceder? Excelente pergunta. Deve procurar efetivamente PROCONs municipais e também o PROCON estadual para fazer a denúncia, para apresentar a queixa que se tem. É essencial. O que eu devo dizer, e vou falar aqui pela experiência da minha coordenadoria, se você me permitir, é que essas reclamações elas têm diminuído bastante. Me parece que agora nós estamos num tempo maior de equilíbrio das situações. Até porque a grande parte das escolas com a pandemia, né, elas passaram a ficar em algum regime de virtualidade, o que facilitou as questões relativas a materiais escolares. O que o Ministério Público tem feito a respeito disso? Tem alguma norma a ser seguida? Minas Gerais, há tempos, desfruta de uma legislação própria que ele criou, o Estado Mineiro criou, que trata justamente disso, né? Nós temos uma lei que é a Lei 16.669 de 2007, que já se preocupava naquela época com essa questão de material escolar. E em função dessa legislação, em 2012, o PROCON, Coordenação Geral em Belo Horizonte, expediu a famosa Nota Técnica 10 de 2012. Muito boa essa nota técnica. Ela aplica, além da legislação estadual, o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos, assim, a lei de mensalidade escolar,
escolares, nós temos a lei estadual que trata dos materiais escolares e nós temos também, efetivamente, o Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que são instrumentos normativos que empoderam tanto os estudantes como funcionalizam o Ministério Público para instaurar expedientes para fazer a defesa das crianças. Só lembrando, Oswaldo, que as crianças e adolescentes são seres hipervulneráveis, são pessoas hipervulneráveis e que, por isso, o Ministério Público tem ampla legitimidade de fazer a promoção delas. Esse foi Fernando Martins, promotor da comarca de Uberlândia e coordenador do PROCON estadual no Triângulo Mineiro. Fernando, muitíssimo obrigado pelo bom papo, viu? Eu que agradeço. Foi muito bom estar com vocês. Abraço, pessoal.